TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, quinta-feira, noite de encerrar a rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Curitiba e Internacional, o Inter podendo colar de novo no Palmeiras na liderança do campeonato. Tem Grêmio e Vitória na Arena. É agora, no Papo de Boleiro. Olá, vamos começar, Diogo Botti, com futebol de gente grande? Futebol de gente grande. Europeia, assim, por exemplo. Nível, né? Ibrahimovic, aquele negócio já assim. foi. Já foi coitado. Coitado, volta pra casa. Mas o Cristianinho segue, né? Eurocopa definiu ontem as oitavas de final com a realização da última rodada da primeira fase, apontou os classificados. E quem gosta de bom futebol aí não vai poder presenciar o Ibrahimovic. Com a sua Suécia acabou eliminado, derrota para a Bélgica por 1-0. Mas mais que isso, o craque sueco aí está se despedindo da seleção. Acabou. Ele segue jogando pelo PSG, clube francês que ele defende, mas pela seleção ele não atua mais. Já tinha dito antes de começar a Eurocopa, então a Suécia sem Ibrahimovic, se com já era complicado, imagina sem, né? Mas o Com não passou da primeira. Não dá pra fazer sozinho, né? É verdade. A gente tem os resultados de ontem da rodada. A Islândia, que para mim é a grande surpresa dessa Eurocopa, está classificada, fez 2-1 na Áustria. A Hungria empatou com o Portugal num jogaço, o Cristiano Ronaldo aí brilhou finalmente nessa edição da Euro. A Suécia, portanto, perdeu para a Bélgica por 1-0 e a Itália também perdeu 1-0 para a Irlanda. Os confrontos são os seguintes da próxima fase, começam neste sábado. A Suíça enfrenta a Polônia, a Croácia enfrenta Portugal, País de Gales do Bale, que é também uma das grandes surpresas, aí, enfrenta a Irlanda do Norte, Hungria enfrentando a Bélgica, Alemanha e a Eslováquia, Itália e Espanha, um grande jogo dessa fase, e a França enfrentando a Irlanda e a Inglaterra enfrenta a Islândia. Mas a Grã-Bretanha ali se desmontou e conseguiu se criar no todos futebol, né? Classificados, os 4 times. País de Gales, Inglaterra, Irlanda do Norte e Irlanda. Beleza. Funcionou. Os comandados pela rainha estão rendendo. Estão rendendo, né? Não, boas equipes aí, mas eu acho que daqui... talvez o País de Gales possa ser uma surpresa. Na verdade, se tu pegar o chaveamento, assim, de um lado tem 5 campeões mundiais e do outro não tem nenhum. Né? E aí a gente pode ter uma Croácia na final, por exemplo, a gente pode ter o futebol da Bélgica na final, e do outro lado ali Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra, todo mundo vai se pegar já nessa fase. Tem França e Espanha aí? Tem Itália e Espanha. Itália e Espanha. E o ganhador de Itália e Espanha pega o vencedor de Alemanha e Eslováquia. A gente pode ter uma Itália e Alemanha numas quartas de final da Euro. Pensei, terminar um País de Gales e... País de Gales e de repente com um grande desses aí, né? Então, realmente ficou bem disparelho assim, mas pela colocação das equipes, né? Muitos desses grandes acabaram passando em segundo, como a própria Inglaterra, que se fosse passado em primeiro, como era lógico, estaria do outro lado onde está o País de Gales. Isso aí. Bom, são os chaveamentos e a Eurocopa continua então com grandes jogos emocionantes. O jogo não é brincadeira, é jogo de gente grande mesmo. Você vê? E falando de jogo de gente grande, teve também a definição do outro finalista da Copa América de um. Não é tão gente grande assim, mas tem os craques também, né? Medianos, né? Os medianos, não, muito mediano que joga lá, né? No gente grande. Sim. O Chile, aí, com o início arrasador, fez 2-0 na Colômbia e enfrenta a Argentina na grande decisão da Eurocopa, da Copa América do Centenário, que será realizada no domingo. Na Europa. Repete a final da Copa América do ano passado, lembrando que esse ano é uma edição exclusiva aí por causa do centenário, realizada lá nos Estados Unidos. Então a Copa América conhece o campeão no domingo, a mesma final do ano passado, Argentina e Chile. Tem aposta? Tem, né? Argentina, o Messi tá jogando demais nessa Copa. Ele não costuma na seleção render. Mas tanto que na semifinal ele bateu o recorde com o maior artilheiro da história da seleção argentina. Ele passou o Batistuta aí por 2 gols já. Voltando à Eurocopa, o Cristiano Ronaldo também estava apagadinho, agora na hora decisiva ele vai lá. Lembrando que o Portugal sempre esteve atrás da Hungria no placar aí, e ele realmente fez 2 gols, os 2 gols de empate, tanto no 2-2 quanto no 3-3, né? O primeiro foi ainda o passe dele, o gol do Nani. Envolvido em tudo. É craque. Agora vamos para a nossa realidade. Vamos para o Campeonato Brasileiro. Né? Nós tivemos a rodada do Campeonato Brasileiro, começou na terça-feira, quando o Palmeiras venceu e manteve-se na liderança isolado aí, porque
mesmo que o Inter ganhe hoje, muito difícil. Muito difícil, tem que fazer muito saldo o Inter para passar o Palmeiras, que é o diferencial hoje na ponta ali. Mas depois do jogo do Palmeiras, que venceu na terça, na quarta nós tivemos vários jogos. Nós tivemos um jogo, inclusive, em 2 dias aqui. Chapecoense e Atlético Paranaense iniciaram ontem de noite e terminaram hoje de tarde, né? Foi um espetáculo e ficaram no 0x0. Imagina, né? O torcedor vai a quarta e vai a quinta e o jogo não sai do zero, né? Falar nisso, jogo, tu viste quebrando a tua Totalmente, série de resultados aí, mas tu viste que lá nos Estados Unidos, um dos jogos da Copa América, eu não me recordo mais qual eram os times que estavam jogando, mas ameaçou o temporal. E aí é muito forte lá. Na verdade não é temporal lá, né? São tempestades assim, né? O pessoal todo foi recolhido, todo mundo para sua casa, 2 horas depois passou o temporal, todo mundo volta e continua o jogo. Que espetáculo, né? Não, foi ontem à noite o jogo. Nos Estados Unidos, então, foi a partida entre Colômbia e Chile aí, que teve a semifinal. Vamos lá então, a Ponte Preta em casa tomou 4 do Cruzeiro, o Cruzeiro mostrando reabilitação aí, 4x0 fora de casa. O Botafogo e o Figueirense ficaram no 0x0, o Flamengo fez 1x0 do Santa Cruz lá no Arruda, o Fluminense também perdeu 4x2 pro Santos, o Gabigol aí fazendo a festa na defesa do Fluminense, jogando o jogo lá no Rio de Janeiro, e o Atlético Mineiro bateu o Corinthians por 2x1, talvez esse é o grande jogo da rodada. Hoje à noite então a dupla Grenal entra em campo, o Grêmio 19h15, portanto daqui a pouco, contra o Vitória, às 21 horas tem São Paulo Sport, e fechando a 10ª rodada tem às 21h30 tem Coritiba Inter. O joguinho do Fluminense não é aquele que foi no Espírito Santo? Pode ser, pode ser, isso aí. Tipo assim? Pode ser. O Botafogo jogou no Rio de Janeiro, tá certo. Em Volta Redonda deu 3 mil pagantes. O Botafogo tem uma série de... Os pagantes do Botafogo, esse dia tinha 500 pessoas no estádio. Você tem mais na Série B, quando tá na Série B, é difícil assim, né, cara? A gente reclama do público daqui, mas não é só problema nosso, né? Bom, público quem tem é o Corinthians, né? Não baixa de 20 mil pessoas depois que inaugurou o Itaquerão. Isso é uma média que reflete nos cofres do clube, né? Isso aí, tanto... Porque muita gente, os ingressos a gente sabe que não são baratos, ainda mais nessas novas arenas aí que tem uma infraestrutura gigante até para se manter. A gente vê pelo Grêmio aqui que não consegue baixar o ingresso por menos de R$60. E realmente o Corinthians consegue um grande público aí, porque tem uma grande torcida organizada, vamos dizer assim, que tem um certo benefício na hora de entrar no estádio. Daqui a pouco tem Grêmio e Vitória. E o que dá para esperar deste Grêmio de hoje? O Grêmio totalmente favorito aí, né, Márcio? Joga em casa, tá 100% nesse Brasileirão dentro da arena. Não dá para esperar nada diferente que não for mais uma vitória do Tricolor aí, jogando na sua casa. Tem alguns desfalques pontuais, principalmente na defesa, onde só a defesa titular não joga, nem o Pedro Jeromel, nem o Wallace Reis. Compensação, volta o Fred, que era antigo titular, ao lado do Bressan, né? Em compensação, o Maicon também não joga, o capitão joga o Ramiro ao lado do Wallace. São essas mudanças pontuais que o técnico Roger tem para essa noite, mas dá para apostar sim numa vitória. Luan em grande fase está escalado, Everton, Juliano, Douglas, Marcelo Groi no gol. Então o Grêmio tem totais condições aí de bater o Vitória e seguir firme ali, coladinho, quem sabe no Inter, ou quem sabe passar o Internacional em caso de não vença lá em Curitiba. Isso aí, o Grêmio que joga agora às 7h30, né? 7h15. 7h15. Está começando o jogo do Grêmio na Arena hoje, se tudo der certo, sem encerração. Porque senão vai acontecer que nem a Chapecoense lá, né? Baixa a difícil, né? Não acabou o jogo da Chapecoense ontem, tanto que jogaram hoje às 3 da tarde. É isso aí, termina a partida, mas não termina o jogo, né? Bom, ou o contrário. E depois, às 9h30 da noite, horário de boate, na quinta-feira, tem Coritiba Internacional, o jogo vai ser lá no Paraná. Isso aí, o Inter também, assim como o Grêmio, também tem mudanças, são 4 mudanças aí promovidas pelo técnico Argel Fux, algumas por lesões, outras por opção técnica. Por lesão na defesa, o Alan Costa assumindo a vaga do Paulão. O Paulão, inclusive, está fora do Clássico Grenal do dia 3. Até a gente tinha comentado ontem aqui no Papo de Boleiro. Tem a questão da mudança técnica, a questão do ingresso do Jefferson. Aquele titular que o ano passado chegou até a Seleção Brasileira, titular do Diego Aguirre, na Libertadores e tudo mais, gol contra o Tigres, aquela coisa bonita. Volta aí a assumir a titularidade do lado esquerdo. Diz que está voando o Jefferson nos treinamentos aí, que está muito bem. Total recuperou a confiança assim que levou ele até a seleção brasileira. As outras mudanças ocorrem no meio de campo, o ingresso do Anderson no lugar do Alex e o Fernando Bob na vaga do Rodrigo Dourado, ambos desgastados fisicamente, já estão poupados. É isso aí. Se o Internacional ganha, empata na pontuação, vai a 19 pontos. Empata 22. 22? 19 já estava antes? 19 já tem. Então vai a 22 pontos, igual ao Palmeiras, mas como nós falamos no início do programa, fica atrás, porque o saldo do Palmeiras é excelente. O Palmeiras vence algumas goleadas aí, o Inter não tem mantido aquele costume do ano passado do 1-0, né? Então o Inter não conseguiu passar isso e não tem um saldo tão positivo quanto a equipe paulista. O Inter que estava com destaque na defesa, agora esse último jogo, 3-3 lá, que... Né?
O 3x2 derrota do Figueirense, a defesa vazou bastante. Se fosse 3x3 pro Colorado. Antes foi. Realmente, ali vazou, o Danilo Fernandes só tinha tomado 2 gols até aquele jogo ali, num jogo só tomou 3, né? Pacotou. Então, realmente, o Inter precisa... talvez essas mudanças a gente aguarde que vai acontecer. O sistema defensivo eu acho que não vai ser tantos problemas assim, porque o Alan Costa é um jogador que tá de ritmo, já jogou outras partidas, joga ao lado do Hernando, mas muita curiosidade por ver o Jefferson retornando na lateral esquerda, e o meio campo ali a gente sabe da dinâmica do Fernando Bob, que joga muito bem ao lado do Fabinho, já se conhece, mas tem a questão do retorno do Anderson aí, titular depois da lesão, entrou nas 2 últimas partidas no segundo tempo, deu outra dinâmica pro jogo, deu aquele passe naquela arrancada pro Vitinho contra o Atlético Mineiro, então a gente aguarda que possa dar um outro ritmo pro meio de campo aí, lembrando que Eduardo Sacha e Vitinho estão confirmados no ataque. De vez em quando nós falamos aqui em patinação, a patinação artística, falamos no Marcel, mas temos uma menina, uma criança, né? Uma menina de 11 anos, né? Menininha. Isso aí, a Estela Brundrich Garcia, está aí representando o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Patinação, que iniciou hoje. Então a gente fica na torcida aí por mais uma lajadense sobre patins aí, quem sabe, se nós tínhamos o Marcel do lado masculino, agora a gente tem a Estela do lado feminino. É isso aí, a gente fica na torcida, quem sabe botando ela também conseguindo gravar o nome. E o patins que vem crescendo, e ainda mais com o projeto aqui que nós já comentamos. Vai crescer ainda mais, né? Até a gente conversou com a Jaqueline Nonemar, que deve ser uma das instrutoras aí do CT. A Marcel Stimmer aqui vai ser instalado aqui em Lajeado, tá tudo aprovado, só falta mesmo a efetivação das partes burocráticas que falta acontecer ainda, para esse CT nascer aqui em Lajeado e revelar 40 novos talentos aí para a patinação artística do Brasil. Muito bem. Nós voltamos na sexta-feira depois do Redação Informativa para trazer, quem sabe, uma vitória da dupla Grenal. O Grêmio aqui contra o Vitória, jogo que já está rolando. O Internacional às 9h30 da noite contra o Coritiba lá no Paraná pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até mais. Abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.